Eu acho que o primeiro contato que eu tive com o seu conteúdo e tal foi Rota 66, né? Opa, que beleza! Rota 66. E você, assim, sempre teve muito ligado essa questão dos recursos disponíveis pra gente pregar a palavra, né? Porque Rota 66 já era tudo em vídeo, né? Já era tudo... Eram os DVDs, né? Então, Douglas, primeiro, né, muita gratidão pelo convite aqui, né? Aliás, falar pra galera, antes que vocês saiam aí, vão ouvir o Saião e o Douglas aqui, né? Um prazer grande, o Jesus Copy é muito relevante, tem feito um trabalho muito especial, parabéns, né? Então, o lance é o seguinte, né? O Rota 66, o Rota 66, ele surgiu de uma necessidade no contexto da Rádio Transmundial, da gente fazer uma exposição bíblica da Bíblia toda, de uma maneira, vamos dizer, embasada e ao mesmo tempo contemporânea e sensível à realidade. Então a ideia é como é que você fala da Bíblia de uma maneira mais assertiva, com uma pitada de humor e com relevância, para que uma pessoa que nem tem nada a ver com igreja vai se ligar. Então a gente fez esse projeto, né? Foram 3 anos na Transmundial. 3 anos. E ele se espalhou primeiro por áudio, depois com vídeo, em parceria com o nosso, né, querido irmão Shed, que descansa no Senhor. E hoje ele virou um projeto mundial global, sendo traduzido para as 10 línguas mais faladas no mundo, e foi o primeiro projeto estrangeiro que foi importado pelos Estados Unidos, pela TWR, Trans World Radio, para fazer um investimento pesado e torná-lo mundial. Então você pode ouvir o Rota hoje em mandarim, em japonês, em francês, em espanhol, em inglês, né? E está sendo traduzido em indonésio, em crioulo da Guiné-Bissau, e está se espalhando pelo mundo todo. Aí foi um negócio muito, né? muito legal. E é lindo como os projetos começam. Às vezes perguntam, como é que começou o Desascope? E sempre é isso, né? É sempre assim, eu gosto de comparar com a multiplicação dos pães, né? É um menino que saiu de casa e o que ele fez? Uma marmita. Exatamente. E aí Jesus decidiu pegar a marmita de alguém e multiplicar. Então assim, é sempre assim, a gente queria servir o pessoal que estava ouvindo a rádio, eu queria servir os líderes, os jovens da minha comunidade local. E Deus às vezes quer pegar e fazer algo. E foi despretensioso mesmo, né? Como eu gosto de dizer, a gente foi fundo, né? E quando foi e foi ver, a coisa se desdobrou com naturalidade, né? Muito bom. Aprende. Professor, assim, essa questão do sofrimento, né? Eu percebo que uma coisa que se espalhou no Brasil, e vindo, né, também nossos irmãos americanos, que a gente sempre admirou muito e tal, é esse que a gente chama de um triunfalismo, né? A Bíblia fala de vitórias, a Bíblia fala de cura, a Bíblia fala de milagres e tal, mas tem esse tema ali o tempo inteiro, né? Do sofrimento, né? E eu percebo como é difícil para as pessoas que estão em contato só com essa teologia mais triunfalista de conciliar essas duas coisas, né? O que é teologia? O que a palavra de Deus fala de sofrimento? Então, vamos lá, né? A questão... Por que um Deus pode me curar? Tem poder para isso? Então, a questão, eu acho que é o corte limitado e a falta de percepção do que é realmente bênção e vitória. Ok. Qual é a questão? Claro, Deus criou todas as coisas, Deus nos criou com sentidos, com uma capacidade de apreciação de tudo isso. Então, o prazer, por definição, é uma bênção. Posso falar uma coisa maravilhosa aqui? Por Nada favor. é mais gostoso de comer uma manga madurinha assim, daquela geladinha assim, Geladinha. né? Ou coisa, né? Então, é extraordinário. A própria proposta da eternidade é que nós, né, teremos uma satisfação eterna junto com o Criador. Então, tudo isso é muito bom, muito bonito. Só que, qual é o problema? Em função da nossa limitação e da nossa fragilidade moral e espiritual, a gente aprende a ter satisfação no que não é bom, no que é prejudicial. Daí está a força do vício, daí está a força de uma série de coisas, né? O Karl Barth dizia que o humor é a coisa mais próxima da graça de Deus, né? E é verdade, mas quando o sujeito cai e bate a cabeça, dá risada. Não é tão legal assim. Então o ser humano aprende a lidar com o prazer de uma maneira indevida. Então o que acontece? Eu acho que quando você está num nível de caminhada muito pueril,
você é muito assim. O que o Kierkegaard dizia, né? Que é o homem estético. Olha, Deus me deu um carro, Deus me deu não sei o quê. Agora eu sarei, né? Da minha dor nas costas. Beleza, mas quando você olha a amplitude da vida, o sentido que tem a ver com a redenção, você descobre que isso é muito pequeno. Isso é muito limitado. Você achar que você comprou um tênis novo, que você trouxe, sei lá, um blazer importado, e você reduzir ao universo consumista do mercado aquilo que você chama de bênção divina, é ter um olhar muito pequeno para a realidade de Deus. E aí o que você descobre? Que Deus, quando age na nossa vida e quer nos livrar de nós mesmos, dos nossos castelos, dos nossos feudos, né, que trazem um ensimesmamento praticamente idolátrico, que produz um narcisismo, inclusive hedonista, Deus abala as nossas estruturas. Então Deus tira o povo de Israel do Egito, mas não põe na terra prometida, precisa passar pelo deserto. Essa experiência de confrontação de si mesmo, da qual a dor faz parte, ela é fundamental para a nossa caminhada, a nossa formação. Então você vê, apesar das bênçãos, dos milagres de Deus, Deus não deixou fácil para Moisés. Deus diz, Moisés, você vai lá. E para ficar mais legal, você quer o passeio com emoção ou sem? Vou endurecer o coração do faraó. Exatamente. Com emoção ou sem emoção? Exatamente, vou endurecer o coração do faraó. Aí fica mais emocionante. Não vai ser fácil. 10 vezes, 10 vezes. A coisa vai pegar. Então, o que acontece? Os apóstolos todos passam por sofrimento. Colossenses 1 vai dizer que falta a gente completar as aflições, os sofrimentos de Cristo, que se completam no seu corpo. Então nós, num certo sentido, somos chamados nesse desafio. Paulo fez milagre, ressuscitou Eutico, mas no espinho da carne, a minha graça te basta. A gente vai ver que Trófimo ficou doente em Mileto. Timóteo toma água com vinho. Então assim, o que é importante? Importante é a glória de Deus. O importante é você cumprir aquilo que Deus tem na sua vida e, às vezes, a partir dos caminhos de Deus, um pouquinho mais de pimenta vai cair na sua sopa. Um pouquinho mais, e isso não necessariamente é uma bênção. Pode ser uma possibilidade. Pode ser. Você pode transformar em murmuração, em revolta, em uma atitude, inclusive, de desespero e desânimo, achando que sem ter lido o livro de Jó, né, que Deus está por trás desse cenário, mas é uma oportunidade que a gente tem de aprender. E aí eu gosto de terminar aqui com o Salmo 73, né? Porque ele fica indignado, né? Porque ele está com um problema e ele olha a prosperidade dos maus. E ele fica revoltado. E aí ele faz a conta e parece que não fecha. Não fecha. E ele fica indignado, ele passa por um processo que depois ele cura quando ele entra no santuário de Deus, ali no verso 16, 17. Quando ele termina e descobre, sabe de uma coisa? Bom é estar junto a Deus. Então, quando a gente percebe, tudo bem, é legal ter um benefício à minha volta, mas isso não realmente preenche. Isso vai dar sede de novo. Então é bom estar junto a Deus. E ele termina dizendo, sabe de uma coisa? Agora eu vou contar para todo mundo. Quando você descobre que o bem maior da vida é Deus e a relação com Ele, aí essa dor se transforma na flor que nasce no meio do deserto. E aí a gente sai chamando o urubu de meu louro, né? A gente termina com Abacuque, né? Abacuque no 3 lá, ele não termina dizendo, eu me consolarei, não. Eu, né, ainda que a figueira não floresça, que tudo dê errado, eu exultarei no Deus da minha salvação. Falando nisso, já que o negócio está difícil aqui, para a gente ver como é que está a nossa dor, a gente vai dar uma aliviada aqui, né? Obrigado. Nada, que isso.